Exagero ou minimizo minhas reações emocionais? Olá, seja bem-vindo! Hoje eu quero te convidar a refletir sobre algo que influencia diretamente a nossa vida e os nossos relacionamentos, que são as nossas reações emocionais. Você já percebeu como às vezes a gente sente algo muito intenso e às vezes nem entende exatamente de onde aquilo veio? Pois é, por isso que é tão importante nós desenvolvermos a autoobservação, pois é com ela que nós vamos perceber essas oscilações nas nossas reações emocionais. A gente vai compreender, essa é a chave. Porque essas reações emocionais, quando elas não são reconhecidas, elas costumam alimentar atitudes muito moralizantes. Sabe, aquela tendência de ver como tudo certo ou errado, bom ou mal, sem um meio termo, aquela dualidade onde eu não me permito olhar as situações de uma forma neutra ou um caminho do meio, nem tanto aquilo, nem tanto isso. E quando a gente aprende a deixar essas emoções virem à tona com essa consciência, nós começamos a perceber o verdadeiro significado que elas têm na nossa vida. E aí nós notamos, temos a clareza de algo muito curioso, que às vezes essas reações são desproporcionais ao que realmente está acontecendo. Ou seja, sentimos tudo de forma muito intensa, muito mais intensa do que aquela situação realmente pede. E a gente vai perceber que isso vale tanto para aquelas situações mais difíceis quanto aquelas que parecem favoráveis, ou tanto para as experiências negativas quanto as experiências positivas. E será que a gente sabe de onde vem isso? De onde vêm essas reações desproporcionais? Então, gente, elas vêm da nossa visão infantil ao mundo, daquilo que nós vemos no mundo, onde tudo para a criança é maravilhoso ou totalmente horrível. E é esse pensamento extremista que nos leva a sofrer tanto diante de críticas ou até de elogios. Nós carregamos essa percepção da consciência infantil e vamos trazendo para a nossa vida adulta. Então eu vou trazer aqui dois exemplos bem simples para ilustrar e a gente perceber quando praticarmos essa autoobservação. Então primeiro, percebe, alguém te elogia, algo pequeno, casual. Uau, de repente aquilo salva teu dia muda, tu te sente incrível, como se fosse perfeito, digno de amor, sem qualquer defeito. Mas será que um elogio realmente muda tanto quem você é? Perceba o contrário agora. Alguém faz uma crítica, uma pequena desaprovação e pronto. Teu humor desaba, tudo vai rio abaixo, como se fala. Tu te sente inadequado, insuficiente, péssimo, sem valor. Parece que perdeu tudo o que tem de bom por causa de uma única opinião. Percebe como isso mostra que estamos reagindo não ao fato em si, mas à forma como nós interpretamos esse fato? E em ambos os casos, tu vai perceber que ou tu sobe ou cai emocionalmente, dependendo do que a outra pessoa disse ou pensou. Percebe? É como se o outro tivesse poder sobre como tu te sente a respeito de ti mesmo. E isso acontece porque ainda há dentro de nós algum padrão rígido, alguma autoexigência baseada naquela ideia de que devemos ser perfeitos o tempo todo. E nem sempre, gente, o que o outro pensa é verdade. Até muitas vezes nem é sobre você, nem é sobre mim. Percebe? É importante ter essa consciência, é importante ter essa compassividade consigo mesmo.
Porque a gente vai percebendo que, de verdade, é que elogios não deveriam definir o nosso valor e críticas muito menos. Essas reações que a gente tem, elas estão em raízes profundas nesses padrões rígidos, nessa autoexigência e nessa dificuldade de nos aceitarmos como seres humanos imperfeitos. É como se um elogio significasse: agora sim, estou à altura do que esperam de mim. E o mundo vira um lugar bom, bonito, perfeito. Mas basta uma crítica e pronto. Não sirvo para nada. Sou totalmente inadequado. O mundo fica escuro, pesado e parece que nunca mais vai melhorar. E a gente começa a entrar num ciclo de ou tudo ou nada. E tudo isso se torna quase que definitivo, até que vem a próxima mudança. Mas aí eu te pergunto, será que precisa ser assim? Percebe? Quando nós estamos nos desenvolvendo emocionalmente, nós somos capazes de ir praticando a nossa verdade interna. Nós vamos conseguindo ouvir, sabe, um feedback, sem deixar que isso nos destrua por dentro. E como que nós conseguimos isso? É com uma maturidade emocional que a gente vai começando a nos aceitar imperfeitos, mas sim dignos de ser amados. E isso é saber ouvir, refletir, não se identificar completamente com o que o outro diz. Quando nós estamos no estado maduro, nós sabemos que errar não nos torna totalmente maus. Nem a crítica, nem o elogio nos torna perfeitos. Entende? Nós vamos compreendendo que ser imperfeito não nos torna indignos de ser amado, valorizado, bem visto. Uma pessoa madura, ela vai desenvolvendo essa habilidade de conseguir ouvir uma crítica sem se sentir destruído. Então, ela começa a se permitir ser humana, com a sua luz, com a sua sombra. E isso, gente, só é possível quando nós vivemos na realidade, sem esperar o impossível de nós mesmos, sem precisar ser perfeito o tempo todo. E o que nos ajuda nesse processo é o autoconhecimento. É ele que nos permite reconhecer nossos sentimentos, como eles realmente são e principalmente de onde eles vêm, qual a origem deles, aonde tudo começa. Tudo começa na nossa infância. A maior parte das nossas reações emocionais se forma lá na convivência familiar, no sistema escolar, nas primeiras interações sociais. E à medida que nós vamos nos aprofundando em nós mesmos, nós vamos abrindo espaço para uma vida mais digna, mais leve, mais fluida, mais verdadeira, porque nós entramos nessa verdade de quem somos. Conectamos com a nossa essência, com a nossa autenticidade. Então, quando tu mergulha em ti mesmo e entende esses padrões, tu começa a te libertar. E aí a vida vai ficando muito mais leve, mais fluida, mais verdadeira. Então, se essa reflexão te tocou de alguma forma, deixa um comentário aqui embaixo, me conta como que tu costuma reagir aos elogios, às críticas. Será que tu já começou a desenvolver essa consciência? Então te inscreve aqui no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com alguém que também esteja buscando crescer, se conhecer melhor. E segue comigo, e eu vou continuar trazendo aqui reflexões sobre o comportamento humano e caminhos possíveis para viver com mais consciência, amor, com mais liberdade. Até lá! Autoconhecimento é um caminho e você não precisa trilhar ele sozinho.